Noite, gente. Então, hoje nós vamos corrigir a prova, tá? Eu vou colocar as questões aqui para vocês visualizarem e a gente vai comentando elas, tá? Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês, certo? E então, a gente vai comentando, tá? Então, já está aqui compartilhado, tá? Eu vou vir aqui para as questões, tá? Então, assim, vamos seguindo aqui a ordem, não considerem esses números que estão aqui do lado, porque isso aqui não saiu exatamente assim, então aqui é a primeira questão que vocês fizeram, essa aqui é a segunda, certo? Não sei porque é que a última que eu fiz veio para o segundo lugar, mas enfim, vamos seguir essa ordem aqui, que é a ordem que vocês realizaram a avaliação. Então vamos abrir aqui a primeira questão para a gente comentar. Bom, então é uma questão de concurso. O princípio mais importante da teoria do reforço é a lei do efeito. Do efeito, certo? Então, na verdade, ele embaralha isso aqui, certo? Nunca é a mesma ordem. Tá? Então, se eu abrir aqui de novo, vai aparecer as respostas de maneira diferente. Tá? Então não fiquem... eu anotei o gabarito aqui na minha mão, tá? Não adianta, porque... A não ser que você tenha anotado a resposta que você deu. Certo? Uhum. Eu vou ter que voltar aqui algumas vezes, porque... Permitir a entrada dos colegas que ainda não chegaram. Bom, então, assim... Isso aqui a gente comentei com vocês na aula, tem no slide, é a lei do efeito do Thorndike, né, que ele estabelece lá quando fala do experimento que ele fez com os gatos na caixa. Né, para o gato escapar da caixa, tem lá a imagem da caixa, certo? Então, o efeito do comportamento retroage sobre o comportamento, tá? Aí a gente vê as outras alternativas, né? Da ocorrência, a gente não comentou nada sobre isso. Da tendência central, a tendência central se relaciona com média, né? Com estatística, a gente também não comentou nada sobre isso. Do desempenho, você podia até se confundir com essa aqui, porque desempenho tem relação com comportamento, tem a ver com as ações do indivíduo, se ele está acertando ou errando, mas a gente não entrou nesse nível de detalhamento também. Da probabilidade também aí relacionado com a estatística. Então, para quem estava acompanhando as aulas aí, eu considero essa questão uma questão fácil. Claro que no curso você já se formou, já estudou isso aqui tem um tempão, tem outras coisas acontecendo, você tem outros assuntos em mente, pode acabar esquecendo. Mas para quem está acompanhando o curso no momento ali, está bem recente na memória, não tem dificuldade não essa questão. Bom, algum comentário? Tá cortando, Travou professor. tudo aí, Mário. Não, Só estava cortando. Não, é Mário que está falando aí. Não tá... Tô falando, A minha voz está cortando? Foi sua voz. Vocês não ouviram não a explicação? Deu pra Entenderam ouvir não? até Tava cortando a explicação, foi? Não, só no final mesmo. No final que deu uma cortada aí. E agora, tá bom? Tá ok agora? Ou não? Tá dando pra entender, Continua mas ruim. às vezes passa um delayzinho. Tá parecendo voz de robô, né? Eu vou então ver se eu conecto aqui a minha internet para ver se melhora.
então estou aqui de volta com outra conexão, certo? Vou compartilhar novamente aqui a minha tela com vocês, para a gente voltar lá, tá? Então, mesmo o corte foi ali no final, vocês ouviram bem a explicação dessa primeira questão. Tá aqui. Tá bom? Então, vamos voltar, vamos avançar, na verdade, né? Melhor dizendo, para a próxima questão, tá? Vamos ver aqui a próxima questão. Bom. Então, a questão do pequeno Albert. Tá? Então, essa questão aí, você tinha que ter o conhecimento em mente do experimento que foi feito pelo Watson com o pequeno Albert. Eu fui nessa letra A. Qualquer coisa branca e peluda. Qualquer coisa branca e peluda, né? Não sei se tá certo. Fiquei na dúvida com o rato branco, porque o experimento fica com rato branco, né? Vou deixar para... Vamos comentar, vou comentar aqui, certo? Porque tinha foi com o rato branco, mas ele também começou a se assustar com a barba, não foi? Aí eu fiquei na dúvida se eu ia num rato branco ou se... Essa é uma questão um pouquinho mais difícil, por dois motivos. O primeiro é esse, né, que você tem que conhecer o experimento, mas como vocês estão fazendo em casa, podia fazer uma busca rápida ali no material para pelo menos ler o experimento, né? Isso não é problema. Mas, mesmo conhecendo o experimento, você precisa dominar os conceitos aqui e entender o que é cada coisa nessa situação, tá? Então, vamos deixar aí qualquer coisa branca e peluda por último. Vamos começar aqui com o barulho, né? Então, trata-se de condicionamento clássico, tá? E a pergunta é, qual é o estímulo condicionado? O barulho, ele é o estímulo incondicionado, tá? Então, ele provoca medo sem nenhum tipo de aprendizagem prévia. É natural, é inato a reação de medo diante do barulho. Tá? Então, não é essa. O medo é a resposta incondicionada e, posteriormente, a resposta condicionada. Tá? Então, não é o medo. O bebê, acho que ninguém marcou essa, né? O bebê é o pequeno Albert, no caso, né? Ele não é um estímulo, ele é o organismo na situação. Bom, e o rato branco ou qualquer coisa branca e peluda? Qual a diferença entre os dois? Tá? O que é que vem primeiro aí? Primeiro vem o rato branco. Foi. Né? O condicionamento, ele foi feito com o rato branco. Então, toda vez... Quer dizer, inicialmente o rato branco é um estímulo neutro. Né? O Albert, ele brinca com o rato e não sente medo. Então o rato branco não provoca medo nele, é neutro. Daí, com o tempo, assustando a criança com o barulho e o rato branco presente, ele faz uma associação, um pareamento entre o rato e o barulho, certo? E aí o rato passa a provocar medo. Ele aprende a ter medo do rato. Então o rato branco é o estímulo condicionado. Era neutro e assume a condição, né, ali de provocar medo, que antes não existia. E qualquer coisa branca e peluda, aí você tem que lembrar, talvez aí a confusão, e alguns marcaram realmente essa, a questão da generalização do estímulo. Posteriormente, ele passa também a apresentar medo quando aparece um homem de barba branca, um pelúcia branco, um ursinho de pelúcia, né? Porque esses estímulos guardam semelhança em alguma medida com o rato branco. Mas eles não provocam medo na mesma medida, como o rato branco provoca. Né? Então, assim, o que é que veio primeiro? Com o que foi pareado o barulho? Com o rato branco. Então, o estímulo condicionado foi o rato branco. Os outros, que aparecem depois, provocam também, mas não foram eles que foram condicionados. Foi o rato branco. E eles só estão provocando ali porque são semelhantes, lembram de alguma forma.
Tá claro isso aí? Então, a dificuldade aí é porque você lembra que você ouviu isso, que isso aconteceu, você fica na dúvida, tá? Mas aqui é o estímulo, é a generalização. Qualquer coisa branca e peluda é a generalização do estímulo condicionado, que é o rato branco. Agora eu entendo. A primeira dúvida foi essa aí mesmo na hora. Em qual. Pô, acabei que eu optei pelo errado lá. Pode ter sido. Veja só, pessoal. Vocês. Eu posso passar para o líder da turma, certo? A resposta de todo mundo, tá? E o líder vai passando de pessoa para pessoa. Por que tem que ser assim? Porque eu não tenho como pegar separado o de cada um aqui agora e dizer, ó, Mário, o seu foi esse. Porque senão eu vou estar, de certa forma, expondo, né? Então é melhor só que uma pessoa saiba, tá? Um líder tem esse papel, tá? E deu retorno aí para cada um. Tá? Vocês só me dizem quem é o líder e que vai fazer isso para passar para os colegas dessa turma, dessa matéria, tá? Mas eu afirmei porque eu lembro da questão, professor. Eu lembro que eu marquei, só falo que o certo é o rato branco. Pode ficar à vontade, vocês podem ficar à vontade. Eu só estou aproveitando porque eu me lembrei disso, tá? Que vocês realmente têm que ter acesso às respostas. Você lembrou dessa, mas talvez você não lembre de todas, né? Para você ver o que realmente você errou, agora, né? Agora não vou. Eu também não sei quem é o líder, não, professor. Se tiver aí no chat e se manifestar, ia ser legal, mas se eu ver Daqui a pouco depois lá também como. a gente pergunta de novo. Vamos ver se o pessoal vai chegar mais aí. Deixa eu ver se tem alguém aqui esperando. Tá. Deixa eu ver quantas pessoas já tem aqui. Tá, tem 6 pessoas. Hoje, isso geralmente acontece, né? Já acontece presencialmente, está acontecendo aqui também no ambiente virtual, que é uma frequência menor na semana seguinte da prova. É a depressão pós-prova. O pessoal não vem. Tudo bem. Oi. Eu não fiz as provas e eu queria saber como que eu faço para fazer segunda chamada, para ver se eu consigo compensar a falta, né? Porque eu não estava tendo acesso e aí eu descobri tarde demais, né? Então, você vai fazer segunda chamada, a princípio, presencialmente, no dia 25 de junho. Tá? Que ótimo, certo. A princípio, aí vai depender de como a coisa vai caminhar aí. Eu espero que as coisas se resolvam da melhor maneira, né? Mas é isso aí. Então, por enquanto, agora, como eu já consegui acesso, eu estava sem computador e tal, aí consegui acesso e vou retomar o que eu puder aí para correr contra o tempo, né? Recuperar o melhor possível. Você começou a acompanhar as aulas agora? Sim. Tudo bem. Vamos procurar recuperar o tempo perdido. Você volta lá nas aulas, né, no portal, tem as aulas gravadas, você pode assistir as aulas gravadas, acho que isso vai lhe ajudar. Você pode acompanhar igualzinho ao SNIF, o que foi que ficou resolvido, né? Com relação ao SNIF? Por enquanto a gente vai esperar voltar. Se porventura, sei lá, né, não sei, não darmos mais, aí a gente vai ter que fazer por aqui também. Certo? Eu não sei como é que vai ficar isso ainda, tá? Mas em relação ao que você não acompanhou, vai lá nos encontros que tem as aulas gravadas, viu? Se não tiver... A internet está ficando ruim de novo. Outra pergunta, com relação às faltas. Nesse caso, eu tenho desse dia, é só você e mandar para mim pelo viu? Bom, então vamos voltar lá para as questões, tá? Vamos voltar aqui para a segunda questão. Para a segunda não, para a terceira, né? A segunda foi essa. Observe aqui que já mudou a ordem, né? Porque eu abri de novo.
Vamos ver aqui, então, a próxima. Bom, essa daqui teve um problema aqui, mas eu acho que vocês compreenderam bem, né? Que o item 4 não saiu a numeração aqui, mas vocês deduziram porque algumas pessoas tiraram essa dúvida comigo, e aí eu acho que ficou bem claro em relação a isso. Tá? Então, vamos lá, tá? Oi. Oi, você caiu, Aurilene. A gente já está a internet retomando ruim. aqui, viu? Tá Foi bom, a obrigada. sua que estava travando. Beleza, tudo bem. Então acompanha lá pelo portal as aulas gravadas anteriores. Viu? Viu? Bom, então aqui também uma questão de concurso. Vocês observaram aí que muitas questões eu tirei de concurso. Então isso é um assunto, a análise experimental cai muito em prova de concurso. Está sempre caindo porque é um conhecimento bem básico, tá? E outras matérias eu não consigo fazer tanto isso. Mas na análise experimental a gente tem aí essa possibilidade, tá? Para vocês estarem percebendo isso também. Então aqui, como eu estava comentando, a alternativa 4 é essa última aqui. Vamos ver aqui. Em relação à aprendizagem por condicionamento, Professor? Caiu, não foi? Ele também não. Eu acho que caiu. Acho que a internet dele aqui não tá boa. Não. Ele falou o que com relação às faltas que eu não ouvi? As faltas. Eita. Vão ser computadas as faltas? Eu acho que ele explicou, mas eu não prestei atenção nessa hora que ele falou, não, das faltas. Eu vi falando mais dos assuntos que você tinha como acompanhar. Se acessasse o aula. Entendi. Sair pra pegar o café aqui, né? Não ouvi. Hum. Se ele aparecer de novo. Vixe, aí caiu de vez mesmo. Pode até de compartilhar agora. Vixe, o negócio ficou feio. Justo no dia que eu comecei a assistir a aula. Só a primeira vez, né? Eu não estava acompanhando nada. Nossa. Porque eu estava sem computador. Quem caiu fui eu agora. Estou de volta. Vamos lá. Vamos voltar aqui, compartilhar aqui a tela. Certo? Compartilhar. Vamos voltar lá para a nossa questão que a gente está trabalhando. Bom, tá aqui. Certo? Então, a primeira, olha, um reforço é qualquer evento que aumente a frequência de uma resposta anterior. Fecha o áudio aí, gente, quem está com o áudio aberto, tá? Para não interferir. Então, olha, exatamente, quer dizer, por que é verdadeira essa? Certo? Porque justamente o reforço, a ideia de reforço é de reforçar, aumentar a força de quê? Da resposta, do comportamento, certo? Então, se eu faço uma pergunta e o evento que se segue é a pessoa responder, tá? E responder da maneira que eu esperava, pelo menos de uma forma que eu entenda o que ela está dizendo e que ela não me agrida, no mínimo, aumenta a chance de eu perguntar novamente, caso seja necessário. Aumenta a força, aumenta a frequência desse meu comportamento, dessa minha resposta de perguntar. Tá? Então, esse primeiro aí é verdadeiro. E aí a gente já pode fazer aquilo que a gente sempre faz nessas questões. Então, não é nem essa daqui, a letra A, no caso aqui como está disposto, nem a letra B. Resta aqui para nós, então, essas alternativas. Vamos, então, para a segunda, tá? Que aparece em duas dessas alternativas, tá? Que sobraram. O reforço é invariável. Opa! Aqui já tem um erro. Como assim invariável?
Se você diz que é invariável, você está dizendo que ele funciona sempre da mesma forma. A consequência funciona sempre da mesma forma. Isso não é verdade. Como eu expliquei para vocês, o reforço ele vai depender da circunstância. Tá? Então, aqui, independe do indivíduo da circunstância. Não, ele depende, sim. Mesmo algo prazenteiro, prazeroso, agradável, apetitivo para mim, que pode reforçar meu comportamento, por exemplo, eu trabalhar o dia inteiro, porque no final do dia eu sou um adolescente e meu pai vai me dar um dinheiro para eu comprar pizza, certo? Isso vai reforçar meu comportamento, mas se eu passei a semana toda fazendo isso e comendo pizza todos os dias, lá no sétimo dia não vai estar sendo mais prazeroso para mim. Eu vou estar enjoado todo dia comendo pizza, tá? Então, assim, se eu estou privado de algo, aquilo se torna muito reforçador para mim. Tá? Então, sair de casa hoje se torna extremamente reforçador, por um lado, né? Porque estou privado de liberdade. Tá? Liberdade é algo que eu não estou tendo, não estou saindo, como saía antes. Mesmo que antes eu não fosse lá essa pessoa que gostasse de sair tanto. Pois não, eu prefiro ficar em casa. Assim, veja só, ficar em casa, de modo geral, pode ser reforçador para mim, numa situação anterior a essa que está ocorrendo, mas agora, como eu não estou podendo sair, se torna o contrário. Ficar em casa não está sendo mais reforçador, tá? Então, depende sim, depende se o organismo está privado. Estar com fome vai aumentar muito a força de uma consequência relacionada ao alimento. E assim para todas as outras consequências, tá? Então, a gente tem que olhar isso. Da mesma forma, tem uma vizinha aqui ouvindo, sei lá, Bel Marques alto, e para mim pode ser extremamente reforçador, porque eu gosto, mas para, sei lá, meu irmão, não sei não. Ser desagradável, inclusive. E para uma terceira pessoa ser indiferente, tanto faz. Tá? Então varia de pessoa para pessoa e varia dentro da própria história da pessoa, dependendo da situação, da circunstância que ela esteja. Então a 2 é falsa, daí só sobra essa daqui, a 1, 3 e 4. Vamos ver. No condicionamento operante, o organismo produz com sua ação a resposta a ser reforçada. Sim, é exatamente isso. A ação gera a resposta, certo? E essa resposta, a ação gera a resposta é a resposta, gera a resposta e vai ser reforçada. No condicionamento respondente, então, esse é o único item que se relaciona ao condicionamento respondente. Temos uma resposta automática e previamente existente, exatamente, que é o comportamento inato. Né? Então, toda aquela discussão sobre reflexo inato se relaciona com o condicionamento respondente. Tá? Claro que esse foi o caminho que eu seguindo aqui, alternativa por alternativa, mas de repente você ficou na dúvida da primeira e da segunda, mas a 3 e a 4 você tem certeza. Aí você anula de outra forma, tá? Então, cada um pode ter ido por um caminho aí, mas a resposta então é a alternativa 1, 3 e 4, só a 2 é falsa, tá? Essa daí talvez vocês não lembrem como marcaram. Vamos voltar lá então para a próxima. Eu abri a mesma questão de novo. A gente já está na quarta questão. Ok. Mais uma de concurso. Essa eu considero fácil. Tá? A modificação do comportamento interpreta ações em termos de antecedentes comportamentos e aí você tinha que completar. Bom, modificação do comportamento é um nome, é um sinônimo para análise do comportamento, certo? Eu comentei isso aqui numa aula,
onde eu disse para vocês sobre um livro, que é o Manual de Modificação do Comportamento. Tá? Por que acaba sendo um sinônimo? Porque o estudo do comportamento, entendido como gerenciado pelo que ocorre depois, de acordo com a lei do efeito, eu posso, de alguma forma, controlar o efeito. Se eu controlo o efeito, eu controlo o comportamento, eu posso modificar o comportamento. Então, um adolescente que está jogando muito no computador, no celular, ele está tendo ali um efeito das suas ações sobre ele. Então, a gente pode dizer que o jogo está sendo reforçador. Claro, senão ele não estaria jogando. Mas a mãe está brigando, está fazendo um bocado de coisa ali, estabelecendo outros efeitos também e não consegue modificar. Então, o que é que a gente vai fazer? Tentar auxiliar ela a gerenciar outros efeitos para esse adolescente, para que ele modifique seu comportamento. Então, o entendimento é antecedente, o que é que está acontecendo antes da resposta, tá? Então, nesse caso, tá lá, tempo disponível, o celular na frente, tá de quarentena e o celular tá na frente dele. Deixa eu ver aqui se foi eu que caí ou se foi alguém que quer entrar. Alguém quer entrar. Aí vai dizer que ela chegou agora de novamente. Foi, ela tava. Pronto, vamos voltar aqui. Tá? O comportamento, que é a resposta, jogar, e a consequência. O jogo é legal, eu passo o tempo. Mas tem uma outra consequência também. A minha mãe tá brigando comigo aqui. Certo? É uma consequência ruim, é chato, mas o jogo vale a pena, então eu continuo jogando aqui. Né? Mesmo com minha mãe me chateando aqui, vale a pena jogar. Então, assim, essa mãe vai tentar mudar esse efeito dela de alguma forma. Ela pode, por exemplo, tirar o celular se ele passar tempo jogando demais. Se você passar de meia hora, de uma hora, você vai ficar a semana inteira assim. Então, você está tentando modificar o comportamento pelo efeito. E esse efeito é o que? A consequência. Tá? Então, a resposta é essa daqui. Essa é muito fácil, porque foi bastante comentado nas aulas, tá? E nos materiais também, e no livro. E você pode ir por eliminação também. Funções adicionais, né, na verdade, isso é um conceito vazio de significado, né? Não quer dizer nada e tão pouco falamos disso. Valores, isso é um conceito psicológico, mas não tratado pela análise experimental. Resultados inoperantes, você poderia até confundir aqui, né? Porque tem questão de resultado, tem a ver com comportamento, o operante, né? Tem operante, comportamento operante, tá? Mas inoperante. Aí, se você não tivesse estudado direitinho, talvez você ficasse na dúvida. Atitude você pode ter confundido, porque no senso comum nós usamos atitude como sinônimo de comportamento. Mas também não é um conceito, um construto abordado pela análise experimental, e sim pela psicologia social, tá? Que não é essa disciplina. Então, você pode ter confundido também, porque pegou psicologia social há pouco tempo, ou está cursando agora, e aí se confundiu os assuntos, mas a resposta é a letra A. Antecedentes, comportamentos e consequências. O que é que acontece antes, o que está acontecendo e o que acontece depois. Comportamento é entendido dessa maneira. A tríplice contingência. Tá claro isso aí, pessoal? Tá sim. Beleza. Vamos para a próxima. Vou descer aqui para não me perder. Vamos lá. Próxima questão. Opa, outra de concurso, tá? Hein? Vamos lá. Para determinado conceito, tá? Então está querendo saber qual é esse conceito.
dentro da teoria do condicionamento, temos a definição desse conceito. Então, ele dá a definição do conceito e ele quer que você diga que conceito é esse. O decréscimo ou diminuição de uma resposta condicionada. A resposta condicionada é uma resposta aprendida, certo? Ocorre no condicionamento clássico. Então, no condicionamento clássico, o respondente é aquele primeiro. Quando um estímulo não condicionado, ou seja, incondicionado, não condicionado você pode sempre traduzir como incondicionado. Eu comentei isso com vocês durante a aula e disse que muitas vezes algumas questões aparecem dessa forma para confundir, mas é a mesma coisa, certo? Incondicionado significa não condicionado, é a própria tradução do termo, né? Então, o estímulo não condicionado ou incondicionado não acompanha o estímulo condicionado. Ou seja, no exemplo do cachorro, seria a comida, que é incondicionada, não ser apresentada junto da sineta, que é o que foi condicionado, o som. Você começa a apresentar o som, depois do som já está provocando salivação, ele foi condicionado, o som foi condicionado. Você retira a comida 1, 2, 3, 4 vezes e aí o som decresce o efeito dele de produzir salivação. E no condicionamento operante ocorre quando a resposta não é mais reforçada. Vamos dizer, por exemplo, o adolescente lá que joga o celular. Assim, o celular quebrou. Ele pega o celular, ele tenta ligar e não consegue. Tenta ligar e não consegue. E aí, quando consegue ligar, o jogo não funciona. Ou quando o jogo funciona, a internet não pega. E quando a internet pega, trava. E desliga de novo. Depois de alguns minutos, ele tentando ali, ele vai desistir. Né? Depois vai tentar de novo, vai buscar outro aparelho, mas se ele não conseguir, vai ocorrer esse processo que a gente quer saber qual é. Que processo é esse? Reforço invertido, né? Isso aqui você poderia... isso aqui é o contrário do reforço, porque está diminuindo, né? Mas não existe isso aqui, certo? Isso aqui é uma invenção para pegar quem não está tão familiarizado com o estudo. Modelagem. A gente falou nas aulas sobre modelagem. Tem uma questão que fala sobre modelagem, que a gente vai ver lá na frente. Mas não é aqui o caso. Modelagem é o processo de reforçamento gradual e contínuo até se chegar à resposta esperada. A ideia de massinha de modelar. Você ir ali moldando, dando forma até atingir o resultado esperado. Modelação versus modelagem. A gente vai ver isso mais para frente. Punição. Tá? Punição. Se você avançou nos estudos, além do que eu já falei, você poderia até ter confundido aqui, porque punição, de alguma forma, faz isso aqui, decresce a resposta. Mas não pela explicação que ele deu. Não pela Isso é essa extinção, aqui. então, né, professor? Isso. A resposta é extinção. Tá? A resposta é essa daqui. Eu trabalho com isso, professor, com modelagem. Eu trabalho com ABA, Análise Experimental do Comportamento Aplicada. Você falou. Você falou essa prova eu tinha tirado 10, viu? Tá vendo? Vou logo dizendo. Não mude muito não, que aí eu me dou bem. Você não fez a prova. Foi isso. Eu não fiz a prova. Poxa vida. Tá vendo? Vai fazendo aí agora. A segunda chamada é diferente. Tá bom. Então, punição não é, certo? Porque punição primeiro, porque a gente não viu. Segundo, porque a definição de punição não é essa dada aqui. Punição é você apresentar uma consequência desprazerosa. É a diminuição da resposta pela apresentação de uma consequência desprazerosa, e não ocorre punição no condicionamento clássico. Punição é um conceito só do condicionamento operante. Então já entra aí que não é comum aos dois condicionamentos. E sequenciamento também não tem nada a ver com o assunto. Tá? Colocaram aqui só para completar
as alternativas, tá? Então é só você ver aqui que é exatamente a noção de extinção, né? Que nunca ocorre por completo, né? Na extinção não é o termo muito exato, porque sempre fica alguma coisa ali da resposta, como a gente viu, que pode inclusive retornar depois. Diga. Mas a certa extinção aí, no caso, né? No caso, a certa é a extinção, certo? Vamos seguir. Pronto. Essa aqui foi uma questão que eu fiz. A aprendizagem pelo condicionamento operante ocorre pelo pareamento. Vamos ver essa daqui, vamos ver. Pelo pareamento de um estímulo neutro com um estímulo incondicionado. Não, isso aqui é a aprendizagem por condicionamento clássico. Aí você poderia se confundir por conta disso aqui, certo? Essa resposta está certa se aqui fosse condicionamento clássico, mas o que está escrito é operante. Espontaneamente através de respostas criativas que são emitidas pelo sujeito. Não. Espontaneamente, não. Assim, é algo que vai indicar ali, de alguma forma, uma busca da resposta correta. Tá? E não é espontaneamente. É através das consequências. Certo? Vai depender das consequências. Se eu tento e dá certo, eu continuo por aquele caminho. Se eu tento e dá errado, eu vou por outro. Tá? E aí é justamente essa alternativa a C. Tá? Por tentativa e erro e consequente modelagem das respostas. Aqui é a noção de modelagem. Tentativa e erro. É aquele jogo do quente e frio. Né? Você esconde um objeto na sala ou vendo os olhos da pessoa e a pessoa tenta encontrar e você vai dizer, tá quente, tá frio. A pessoa vai se aproximando, você está modelando as respostas dela, você está reforçando o caminho adequado para ela. Né? Você diz, tá quente, quer dizer, vai por aí. É por aí. Até a pessoa chegar ali. Está modelando. Certo? Eu ia ver quem é que estava aqui com o áudio aberto. Está atrapalhando. Pelo uso de modelos de comportamento e modelação. Esse aqui, ó, a dificuldade dessa questão aqui é essa, certo? O principal, eu fiz essa questão aqui porque eu comento isso aqui na aula. Que é errado. E nessa daí, ó. Achei Você que marcou essa modelação. Essa é a dificuldade. Porque você tem que realmente entender aqui, ó, uso de modelos de comportamento e modelação. Isso é um tipo de aprendizagem, mas não do condicionamento operante. Isso é aprendizagem vicária, aprendizagem por observação. Eu vou lá, vejo como é que faz e faço igual. Certo? Copio. Eu não preciso ficar esperando as consequências. Eu não preciso passar pela dificuldade. Tá? Então, modelação é de modelo, é de observação. Não tem a ver com a consequência. Tentativa e erro tem a ver. Porque eu tento, eu erro, então o erro é não ser reforçado. O acerto é ser reforçado. Então, errei por aqui, então vou por ali. Errei por aqui, então vou por ali. Até conseguir encontrar. Como quando você está perdido dirigindo uma moto, dirigindo um carro, não conhece o lugar, não tem GPS, você entra numa rua, não vai, entra na rua, não vai, olha por aqui, vai, daqui a pouco você consegue sair da enrascada, né? Sim. E por fim, beleza. Por fim, pelas experiências subjetivas que o indivíduo adquire. Então, a análise experimental nunca vai trabalhar com subjetividade. Pelo contrário, vai buscar objetividade. Não vai falar de experiências subjetivas, de
de inconsciente, de mente, de estados internos, de subjetividade, nada disso. É comportamento, certo? É consequência, é reforço, extinção, é toda uma terminologia própria, de É modo porque que... o que você fala é comportamento verbal, né? Então isso aí significa muito, mas não o que você não consegue mensurar. Tem esse conceito de comportamento verbal, já é um aprofundamento que a gente não vai entrar aqui, né? Que é são conceitos desenvolvidos muito mais tarde por Skinner para tentar dar respostas aos cognitivistas, né? Aí a gente não precisa estar falando disso aqui no condicionamento operante, mas com certeza, é isso mesmo. Então, vamos adiante. Próxima questão. Estamos aqui já na parte da metade para o final. Bom, vamos lá. No condicionamento clássico respondente, o estímulo que é capaz de desencadear a resposta condicionada, após ter sido combinado várias vezes com um estímulo incondicionado, é denominado de estímulo incondicionado. Não, o estímulo incondicionado, ele, né, vai ser combinado com o incondicionado, então não faz sentido, né? Então, uma repetição isso aqui, então tá fora. Estímulo neutro, vamos ver os próximos. Estímulo reflexo. Estímulo reflexo é um conceito que não existe, né? O reflexo é a resposta a partir de um estímulo. Não tem estímulo reflexo. Tem resposta reflexa. Isso é um conceito absurdo, na verdade, né? Espúrio, inexistente. Estímulo condicionado, vamos ver, pode ser. Estímulo inato, não, estímulo inato também é outra coisa tão absurda quanto o estímulo reflexo. É um reflexo inato, certo? Agora, estímulo reflexo e estímulo inato não existe. Resposta reflexa, resposta inata, ok. Mas estímulo reflexo e estímulo inato não existe. O incondicionado a gente viu que não é. Estímulo reflexo e estímulo inato não existe. Então, ficamos aqui com o neutro e com o condicionado. O neutro... Eu acho que é o neutro. Vamos ver. O neutro, ele não provoca. Ele não provoca a resposta. Se ele é neutro, ele não tem nenhum significado para o indivíduo. Isso. O condicionado, ele desencadeia a resposta, condicionado. Mas o condicionado, um dia foi neutro, certo? O neutro se torna condicionado. Não é isso? Isso Que a gente aprende. Então, você pode ter ficado na dúvida por conta disso. Aí você pode até dizer para mim, professor, então os dois estão certos, porque o neutro, o condicionado um dia foi neutro, então o neutro é capaz de desencadear a resposta condicionada. Não, mas quando ele desencadeia a resposta condicionada, ele deixa de ser neutro. Então é isso que você tem que observar aqui. Então a resposta é a resposta do estímulo condicionado. Certo? Se fosse assim dizendo, o estímulo que antes de ser combinado com como é chamado o estímulo antes de ser associado com o estímulo incondicionado? Seria o estímulo neutro, tá? Então é condicionado a resposta. Certo? Sim, professor. Para entender. A Beleza. explicação dá para entender. Pronto, vamos lá. 7. 7 o quê? Próximo. Aqui não é exatamente a questão 7. Na verdade é a 8 que vocês fizeram. Sempre que Márcio tem um comportamento errado, sua mãe bate nele com um cinto. Note que cinto aqui está escrito errado, né?
Aqui é com C, né? Que eu escrevi certo aqui eu escrevi errado, tudo bem. Vocês estão desculpando aí. Com sentimento, né? Já tá batendo nele. Bate nele com cinto, eu vou bater. Toma um cinto aí, eu sinto muito, né? Vê assim. Vocês entenderam aí, foi um lapso aqui, tá? Bom, e aí então, olha, o menino chega a ter medo só de ver o cinto. Então a gente tem os dois tipos de condicionamento aqui ocorrendo. Mas note que a pergunta não é sobre o condicionamento operante, porque você tem todos os termos aqui, quer dizer, a maioria, porque estímulo reflexo não existe, a maioria sobre o condicionamento clássico, tá? Mas então note que sempre há uma relação entre os dois condicionamentos na vida da gente, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, não é? E aqui a gente também tratou de algo que a gente vai começar a falar hoje no próximo assunto, que é o controle do comportamento por consequências aversivas, bater, né? Então aqui a gente não está querendo saber muito dessa questão da punição, do condicionamento operante, mas o que é o cinto nessa situação onde o cinto provoca medo nele. É um estímulo incondicionado? Não, porque o cinto não tem essa propriedade de provocar medo por si só. O cinto serve para segurar as calças, né? Para apertar a cintura ali, a roupa na cintura, tá? Para enfeitar muitas vezes também, certo? Como um enfeite, um adorno, né? Uma indumentária, uma peça de roupa, tá? Vou usar esse exemplo aqui porque eu apanhava de cinto, né? Então, na verdade, Márcio aqui sou eu, né? Assim, as lapiadas que eu tomava quando era criança. Tá? Hoje em dia, acho que não sei se ainda ocorre esse tipo de coisa, tá? Mas tá aí um exemplo. Talvez ocorra até pior, né? Estímulo inato, menos ainda, né? Não é um estímulo, não existe esse termo, na verdade, a mesma coisa que comentei na questão anterior. E estímulo neutro, ele é neutro se ele não provoca, né? Ele não provoca medo, mas veja que aqui é a mesma coisa, tem uma questão de medo. Estímulo reflexo é um termo que não existe, então a resposta é a mesma da questão anterior, estímulo condicionado. Ele adquire a propriedade de provocar medo. Tá? Só de ver ali o cinto, ele já sente a dor. Certo? Vamos lá. Vamos avançar. Vamos avançar. Estamos terminando. Bom. Após o decréscimo de uma resposta condicionada, tá? Muito parecido aqui com esse início com uma questão que já foi trazida, certo? Então, note que é uma questão de completar lacunas, e as lacunas devem ser completadas aqui por essas opções. Então, no decréscimo de uma resposta condicionada no condicionamento clássico, quando um estímulo incondicionado ou não condicionado não acompanha o estímulo condicionado, ocorre a aquisição, não é, certo? É extinção e recuperação espontânea? É extinção e recuperação espontânea. Né? Isso mesmo. Então não é aquisição, não é recuperação, como a gente já viu, é decréscimo, porque eu não estou apresentando o estímulo incondicionado, junto com o estímulo condicionado. E aí, então, ele perde a propriedade e se extingue a relação deixa de existir. Então fica aí duas opções. Diga. Não, eu ia continuar aí também, né? Como continua a questão depois de um tempo, pode ocorrer a recuperação espontânea também, certo? Isso, então. Que é o reaparecimento da resposta. Tá? Então, essa questão aí também está dentro do condicionamento clássico. A recuperação espontânea e a extinção também ocorrem no condicionamento operante, mas
o texto aqui só está se remetendo ao condicionamento clássico. Tá? Vamos então para... acho que é a última, né? É a última questão. Para o comportamento reflexo, é correto afirmar aqui. Então, esse foi o primeiro assunto, né? A gente ainda estava em sala de aula, quando falamos desse aqui. Se trata de um comportamento que é hereditário, mas não é inato. Então, qual é o erro aqui? Não é inato, ele é inato. Nós já nascemos com ele. Embora seja aprendido, está errado, porque não é aprendido, a gente já nasce com ele. Sua ocorrência depende das condições genéticas do indivíduo. Tá? Então, o erro está aqui. Se trata de um comportamento filogenético. Opa, isso aqui a gente falou na sala. Filogenético tem relação com a espécie. Tá? São os comportamentos que nós trazemos de nascimento porque foram selecionados ao longo da história evolutiva da nossa espécie. Então, se opõe a ontogenético, que é dentro da história do indivíduo, história de aprendizagem. Então, os comportamentos ou são filogenéticos, ou seja, tem a gênese na filo, que é a espécie, ou são ontogenéticos, tem sua gênese na história do ser. Onto se refere a ser, filo se refere à espécie. Então, essa daqui pode ser verdadeira. Vamos ver as outras. Processo de aprendizagem do instinto. O instinto não é aprendido. Acabou. Tá errado essa daqui. Já nascemos com. Certo? É um aparato comportamental indiretamente veiculado à sobrevivência do indivíduo e da espécie. Então, aqui realmente é um detalhe que você pode ter marcado essa, porque tem a ver com a sobrevivência. Isso foi comentado. Isso tem no material, mas não é indiretamente relacionado com a sobrevivência. A relação é direta. Certo? São todos importantes para a sobrevivência, e é por isso que a espécie os selecionou. Então, é a letra C. Certo, pessoal? Então, em relação à avaliação, vocês têm alguma dúvida? Não. Muito bem, então vamos começar aqui. Qual é a recomendação para a semana posterior à prova? É comentar a prova, certo? E uma vez encerrado isso, a gente dá início às primeiras palavras sobre o próximo assunto, que é isso que a gente vai fazer hoje. Então a gente vai falar sobre, vamos continuar falando sobre condicionamento operante, mas avançar para falar dos outros tipos de consequências, certo? Que são consequências que nós resumidamente chamamos de controle aversivo. Né? Ou seja, o controle do comportamento a partir de consequências, né, que são aversivas, ou de estímulos aversivos ali presentes. Aversivos que são prejudiciais, dolorosos, desprazerosos, causam aversão, causam afastamento, causam repulsa ao organismo. Tá? Então, existem dois tipos de estímulo. Estímulo que pode ser apetitivo, prazeroso, prazenteiro, gostoso, ou aversivo, desprazeroso, desagradável, desconfortável para o organismo. Tá? Então, o controle aversivo é uma área de estudo dentro da análise do comportamento que vai falar dessas consequências aversivas, dessas consequências desprazerosas. Então, na verdade, nós temos 4 tipos de consequências possíveis na base do comportamento operante. Você tem aí de início o reforço, ou é reforço ou é punição. Tá? E esse reforço ele pode ser positivo ou negativo, e a punição pode ser positiva ou negativa. Apenas o reforço positivo é considerado uma consequência que não é controle aversivo. Todas as outras consequências é controle aversivo.
Reforço negativo é controle aversivo, punição positiva é controle aversivo e punição negativa é controle aversivo. Punição é sempre controle aversivo. E o reforço, só o reforço negativo é controle aversivo. Tá? Então, primeira informação importante. Quando a gente fala de reforço positivo e reforço negativo, o positivo aí não é que é bom e o negativo não é que é ruim. Certo? O positivo, ele indica o quê? Que alguma coisa foi acrescentada, como na punição positiva. Então, punição positiva, vocês dizem, então punição positiva é uma coisa boa. Não. Nem a punição positiva, nem a punição negativa é uma coisa boa. E por que uma punição é positiva? Porque alguma coisa é acrescentada. Então, o positivo e o negativo aí tem a ver com a operação matemática. Positivo soma, acréscimo, mais. Né? Você vai somando ali 1 mais 1, 2. Você tinha 1, agora você tem mais 1, você tem 2. Negativo, você subtrai. Tá? Então, vamos começar a estabelecer essa diferença pelo reforço. Né? Então, o reforço, ele aumenta a chance do comportamento ocorrer. Certo? Então, por isso que está aqui. Ó, reforçamento negativo aumenta a probabilidade do comportamento ocorrer. O reforço positivo também aumenta a probabilidade do comportamento ocorrer. Qual a diferença? Vamos dar alguns exemplos para ficar melhor. Certo? Você passou o dia inteiro na rua usando o mesmo par de sapatos e você chega em casa, você está com o seu pé transpirando, quente e com dor. E você, a primeira coisa que faz quando chega em casa é você rapidamente tirar os sapatos. Não estou falando que é por causa da pandemia, não, que você não vai nem entrar com o sapato em casa, né? É uma situação normal. E você chega ali e você tira logo. Então, olha, você teve uma consequência que foi você sentir uma diminuição do incômodo. Você retirou um incômodo. E isso foi reforçador para você. Sempre que você sentir esse incômodo, você diz, é só tirar o sapato. É só tirar isso aqui. Que eu vou retirar esse incômodo da minha vida. Eu vou acabar com esse problema. Certo? Então, esse é o reforço negativo. Foi bom o que aconteceu, mas foi bom porque você tirou uma coisa ruim. Ou Não foi porque seja, você apresentou uma coisa boa. a ausência do reforço, né, traz uma resposta, a resposta esperada, desejada. Então, esse é o reforço negativo, é a retirada. É a retirada, não é a ausência do reforço. A Retirada. É a retirada do estímulo aversivo. Sim. Quando você retira o estímulo aversivo, por exemplo, chiclete com banana alto aqui pra caramba. Tá? Eu vou lá e desligo. Ou peço pro vizinho desligar, ou sei lá, saio de casa, pronto. Saí de casa, foi o quê? Por que eu saí de casa? Porque eu fui reforçado negativamente, porque eu saí, fui para longe e acabou o incômodo. Sim. Chiclete o cinto, nesse caso, também pode ser um reforço negativo. Cinto de segurança? Não, o cinto da cintura. Por quê? Porque a retirada do cinto... também apertado, o cinto apertado, afrouxar o paletó, afrouxar a roupa, o sutiã, né? A mulher fica ali com o sutiã apertado. Dá um alívio, isso. Exatamente. E igual é bom guardar essa ideia de alívio. Porque o reforço positivo, ele não vai produzir alívio, ele vai produzir prazer. Prazer, satisfação. Então o desejo de repetir aquela ação, porque vai trazer alguma coisa agradável. O retirar o sapato também é agradável. Você não deve ir muito por aí. A definição não é muito essa, certo? A definição é: aumenta a chance de acontecer porque você apresentou algo apetitivo. Reforço positivo, certo? Vocês estão aqui assistindo a aula, e aí quando acaba a aula, você, agora eu vou tomar uma taça de vinho aqui, eu vou tomar um copo de cerveja.
ou eu vou comer um chocolate. Por quê? Porque eu mereço, certo? Assisti essa aula toda aqui, ou dei essa aula toda aqui, eu vou fazer isso por mim. Aí você, que gostoso, que saboroso essa cerveja, esse vinho, que gostoso esse chocolate. Aí você vai lá e come. Isso é reforço positivo. Sim. Certo? Agora, você está ansioso porque você bateu o carro, porque você está com umas dívidas aí, porque você brigou com alguém e você está com medo da pessoa se vingar de você, e você vai e toma a taça de vinho, toma a cerveja ou come o chocolate para reduzir essa ansiedade. Você come o chocolate e você alivia um pouco aquilo ali. Então você está retirando um estado interno desconfortável, né? Beber para esquecer dos problemas, né? É reforço negativo. Beber para comemorar porque você está feliz, porque você acha que merece, porque você trabalhou a semana inteira e afinal de contas quer que vale aqui um happy hourzinho e você está bem. E se você não bebesse, você estaria bem também, não tem problema. Aí é reforço positivo. Tá? Você acrescentou algo veio a mais como um bônus. E no reforço negativo, algo é retirado e algo de ruim. Tá? Ok. Então, quando você toma uma aspirina, um Tilenol, um dipirona, né, para dor de cabeça, é reforço negativo. Certo? Você estava ali com a dor, você toma o remédio e a dor sai, a dor some. Toma o Doril, a dor sumiu. Certo? Você retirou algo desagradável, dando reforço negativo. Né? Você não vai ficar viciado em dipirona e ficar tomando sem estar com dor de cabeça. Isso não acontece com ninguém. Quais são os remédios que vão poder causar algum tipo de vício aí? Né? As drogas que vão, de certa forma, causar um prazer ali, sem a pessoa estar precisando. Certo? Certo. Como pode acontecer aí, com alguns remédios mais fortes, que vão dar um relaxamento em excesso, um ansiolítico, né? A pessoa acabar ali se viciando. Não vai ficar viciado em dipirona. Então, veja só, é importante vocês notarem aí, primeiro, o que é reforço, sem falar de positivo ou negativo. Para eu saber que algo é reforçador, eu olho se o comportamento continua acontecendo. Tá? A criança vai lá e põe o dedo no fogão, criança de 2 anos. Fica lá mexendo nas bocas da chama, aperta lá o acendedor. Aí você vê aquilo, você imagina um acidente, e você briga com a criança, você grita com ela, dá um tapa na mão, mas não dá um tapa muito forte, e ela continua fazendo. Então, foi reforçador de alguma forma. Ela não está entendendo aquilo como uma punição. Você está querendo punir porque você quer diminuir a probabilidade daquele comportamento ocorrer, porque você não quer que ela brinque com fogão. Mas se ela continua fazendo, então, não está reforçando. Ela está tomando como uma brincadeira, ela está se deliciando ali com a sua reação, ela está testando ali. Quando eu for aqui, ele faz isso. E aí vai lá e faz de novo. Acho engraçado, dá risada até. Certo? E aí você vai ter que insistir muito pouco até ele entender que ele está sendo punido ali. Você vai ter que botar de castigo, você vai ter que retirar alguma coisa. Você não vai ficar batendo, né? Porque isso vai gerar outras consequências negativas, como a gente vai ver mais adiante. Tá? Mas ele tem que entender que aquilo ali não pode. Ele vai ter consequência ruim para ele. Aí, quando ele parar, você diz, foi punição. Né? Tava tudo bem, você estava deixando ele livre, aí você foi e botou ele de castigo. Aí você foi e retirou alguma coisa dele, tá? E assim sucessivamente. E aí ele não faz mais. Bom, então puniu. Por quê? Como é que você sabe que puniu? Porque diminuiu o comportamento.
Se aumentou, reforçou. Então, essa é a primeira distinção que vocês têm que fazer. Por isso, essas duas setinhas aqui, tá? Aqui tá só o negativo, é porque o positivo a gente já falou, tá? Para vocês entenderem que a gente está falando de conceitos novos agora. Mas vale para o que vocês já viram de reforço antes. Então, a gente começa entendendo o reforço de modo geral, positivo, né? Que é a consequência, se é a consequência esperada. O negativo, ele também aumenta a probabilidade. Mas não é porque eu estou buscando algo a mais para mim. Mas é porque eu estou querendo tirar algo ruim. Eu estou fugindo de alguma forma, de alguma coisa. Tá? Então, essa é a primeira diferença entre reforço e punição. A segunda diferença é essa entre o que é o positivo e o que é o negativo. Tá? O positivo indica que há um acréscimo, certo? E o negativo indica que há uma retirada, tanto no reforço quanto na punição. Então, a gente vai ter tanto punição positiva, punição em que algo é acrescentado, quanto punição negativa, quando algo é retirado. Seria uma punição positiva. É acrescentar algo ruim. Quando você bate em alguém, é uma punição positiva. Olha que coisa. Tá vendo? O melhor exemplo para vocês entenderem que positivo não é uma coisa boa. Punição positiva quando você bate em alguém. Porque positivo não é que é bom, é porque você acrescentou algo ruim. Por isso, punição. A ideia é que vai diminuir a probabilidade. Certo? Se eu dirijo acima do limite de velocidade, no final da semana ou dali a 15 dias, chega na minha casa uma multa. Certo? Acrescentou ali algo ruim. Tá? Que é a dívida. Acrescentou a dívida, eu vou ter que... Ou eu vou perder meu dinheiro, ou eu vou ter problemas com a justiça. Aí como eu vou resolver é outra questão. Mas o que foi? Apareceu ali uma multa. Certo? Apareceu um problema. Eu não tinha problema, o problema apareceu. Acrescentou algo ali, certo? Uma infração, eu ganho pontos na carteira, certo? Se eu vou acumulando esses pontos, eu posso perder minha carteira, tá? Então, a punição positiva. A punição negativa, eu retiro algo bom. A punição negativa é o contrário do reforço positivo. No reforço positivo, você apresenta algo bom. A punição negativa, você retira algo bom. E a punição positiva é o contrário do reforço negativo. Punição positiva, você acrescenta algo ruim. No reforço negativo, você tira algo ruim. Tá? Então, punição negativa, colocar de castigo. Você retirou a liberdade. Prender a pessoa. Nesse momento, estamos todos sendo punidos negativamente. A gente não pode sair de casa. Aqui não pode, assim. Né? Em alguns lugares tá assim, em alguns lugares do mundo. Mas a gente não está podendo sair como saía antes. Né? Quando sai, tem uma série de receios. Está sendo meio que obrigado a ficar em casa. Então, assim, de alguma medida, nossa liberdade foi retirada. Uma punição negativa. Quem puniu a gente? Aí é uma discussão que eu não vou entrar aqui. Mas que a punição está acontecendo, tá. Por que motivo, se foi premeditado ou não, é uma outra discussão. Mas o que está acontecendo é uma punição. Certo? Por isso que há naturalmente um desejo de fugir disso aí, né? Como a gente vai ver lá na frente. Punição sempre gera tentativa de se escapar da punição. Isso aí é batata, certo? A gente sempre busca escapar da punição. Seja ela justa ou não. Tá? Vamos ver com mais detalhes. Isso aqui eu não vou falar, não. Tá aqui um exemplo de um cachorro, onde você tem aqui desse lado, onde ele não está, eletrificado, certo? E aí ele não pula para cá. Assim, controle aversivo. Ele evita o lugar onde traz o estímulo aversivo. O estímulo causa desprazer, choque, dor, eu não vou para lá, certo? Então a consequência negativa regula o comportamento dele. Ele não está aqui porque aqui ele veio buscar
um alimento, certo? Ele não veio pressionar uma barra aqui para conseguir ração, nada disso. Ele só está aqui porque aqui não dá choque e aqui dá choque, certo? Então, ele está fugindo daqui. É o que está acontecendo com a gente também aqui agora, né? Nessa situação. A gente sair na rua, opa, peraí, pode ter o vírus ali na esquina, atrás do poste, certo? Ou ele pode vir ali pela outra pessoa andando, e a outra pessoa passa a ser esse chão eletrificado aqui, outra pessoa que eu não conheço. Se tiver sem máscara, então, e aí, para que dar bom dia? Não, dar bom dia não, cumprimentar nem pensar. Então, os outros se tornam, numa situação como essa que a gente está vivendo, as outras pessoas são estímulos aversivos para nós, e aí a gente vai se isolando na nossa caixinha. Então, tem também algumas consequências psicológicas dessa situação atual. Aqui a gente tem um filme que alguns de vocês podem já ter assistido, quem não assistiu, assista, é o Laranja Mecânica, tá? Que é um filme muito conhecido, um pouco antigo, de um diretor famoso, Stanley Kubrick. É uma obra de ficção, mas essa cena que eu trago, o que é que acontece? Esse cara é um jovem, aqui ele não está parecendo que é jovem, porque ele já passou o tempo preso, mas quando ele era novo, cometia muitos crimes terríveis, crimes brutais, assassinato, estupro, espancamento, e ele não mostrava nenhum tipo de remorso e arrependimento. Um sociopata, um psicopata. Tá? E aí os caras, baseados nesses conceitos de análise experimental, assim, vamos ter um tratamento aqui para ele. Né? Aí colocam ele para assistir alguns filmes com essas cenas de violência que pareciam causar prazer nele, por isso que ele não se arrependia. E eles obrigam ele a assistir o tempo todo, botam aqui uma pinça para ele não fechar os olhos, e aqui eles estão pingando o colírio para não ressecar, porque a gente precisa piscar, né, para não ressecar. Ele não pode mexer a cabeça, então ele é obrigado a assistir. E no momento que ele está assistindo aquelas cenas que condizem com a realidade dele e que causam prazer, ou seja, são reforçadoras, aplicam nele uma substância que causa imenso desprazer, um imenso desconforto, e pouco depois dele assistir essas cenas, ele sente convulsões violentas internas, vamos dizer, similares a uma pedra no rim, né? É uma das piores dores que alguém pode sentir. E isso, 1, 2, 3, várias vezes ali. Tá? Então tá acontecendo o que aí? Um tipo de condicionamento aversivo, certo? Tanto por condicionamento operante quanto por condicionamento clássico, tá? E aí depois vocês assistem para ver o que acontece com esse cidadão. Mas a ideia era que quando ele fosse perpetrar algum crime, ele começasse a ter as reações dentro do organismo por condicionamento respondente. E aí, como a resposta condicionada era aversiva, ele estava sendo punido, então ele iria deixar de cometer os crimes. Tá? Uma obra de ficção, obviamente, mas é inspirada aí nesses conceitos. Vocês assistem lá para vocês verem. Não vou dar o spoiler aqui não, porque alguns certamente não viram. Vai ser um filme conhecido. Bom, como então funciona o condicionamento operante? E aí então, aquilo que eu comentei com vocês no início, a diferença entre reforço positivo e negativo. O positivo, um estímulo que é adicionado, certo? É um estímulo agradável que é adicionado ao ambiente e aumenta a resposta que o precedeu, certo? O negativo, veja, ele também causa um aumento na resposta para que ela seja repetida, mas é uma remoção de algo desagradável, certo? Uma remoção de algo desagradável. Então, olha, no reforço positivo eu adiciono algo agradável, certo? No ambiente, na vida da pessoa, e isso causa um prazer. No reforço negativo não é exatamente um prazer que ocorre, é um alívio, como a gente disse há pouco.
Então, as consequências emocionais, não quero que vocês definam reforço positivo e negativo assim. A definição é essa aqui. No reforço positivo, o estímulo é acrescentado, é somado no positivo. No negativo, algo é removido, é retirado. Algo desagradável. E todos os dois aumentam a chance do comportamento voltar a ocorrer. Só que o reforço positivo, ele causa prazer. E o reforço negativo não causa prazer, causa alívio. E é interessante a gente notar que a maior parte dos nossos comportamentos na nossa vida não são baseados no prazer, são baseados no alívio. Né? Repare que a vida da gente, da maioria das pessoas, quando eu falo a gente, eu estou generalizando, tá, pessoal? Não significa que tenha que ser assim, nem que seja assim para todo mundo. Não estou falando de modo geral, observem a si mesmo e aos outros. Se o dia a dia, a rotina não é baseada na remoção de desconfortos, que nós chamamos de problemas que a gente tem que resolver, a matéria que a gente tem que estudar porque vai ter a prova a tal data, a conta que a gente tem que pagar, uma parte da casa que está precisando de manutenção, a limpeza diária da casa, os pratos que tem que fazer, e etc, etc. A gente terminei, ufa, agora qual que é que vem? Terminei, ufa, ufa, ufa. O que é o culto à sexta-noite? Chegou sexta-feira, assim, é um alívio. Acabou o trabalho, agora eu posso ficar um tempo sem fazer nada. Férias, né? Alívio também. A pessoa nem consegue se planejar ali direito, porque na verdade ela só estava querendo se livrar da rotina. Tá? E isso é terrível, né? Isso é terrível da gente perceber. Tá? Então, a gente tem que tentar ajudar as pessoas a incluir aí na sua rotina reforço positivo. Quer dizer, a vida não deve ser só isso. Quando a gente fala de reforço positivo, a gente não está falando desse estereótipo de docinho, de sexo ou comida, né? Que são as coisas que mais vêm na cabeça, né? Coisa sensorial, dos sentidos, né? Existem inúmeras coisas que podem ser prazerosas e não tem nada a ver com o prazer corporal, tá? A pessoa pode ter prazer em ler um livro, não precisa, o estudo não é necessariamente porque tem que fazer a prova para se livrar de um problema. Assistir uma aula da mesma forma, ajudar alguém e assim inúmeras outras coisas que podem ser positivamente reforçadoras para a gente, porque são acréscimos. A minha vida se soma. Eu não estou funcionando porque um constante lutar diário para me livrar dos problemas, né? Para me livrar dos incômodos. A gente fica igual aquele cachorro naquela caixa que eu acabei de mostrar na imagem, né? Fugindo do desagradável. Tá claro isso, gente? Tá? Então essa diferença aí. Sim, tá dando para entender. Então, olha, qual a ideia de punição? É o processo pelo qual a chance ou probabilidade da resposta é diminuída pela apresentação de uma consequência após a resposta de uma consequência que a gente chama de punitivo, que é o quê? Um estímulo que diminui essa probabilidade. Então, o estímulo punitivo é aquele que diminui a chance do comportamento ocorrer. Tá? Então, aqui o exemplo é esse borrifador de água. Se você borrifa água no cachorro, isso não é bom para nenhum animal, né? Imagina que alguém borrifando água na sua cara, né? Não é tão ruim quanto apanhar, mas é extremamente desagradável. Você vai ficar bem chateado com a pessoa. Tá? Então você não precisa, mas de qualquer forma é melhor do que bater ou ficar gritando, né? Dá umas borrifadinhas ali na cara do cachorro quando ele subir no sofá, por exemplo. Faz isso uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes, vê se ele vai ficar subindo no sofá de novo. E você só vai molhar um pouquinho as coisas ali e tal, né? Vai ser quase como a sua arma ali, né? É uma forma de você educar o seu cachorro, certo? Tá? Pelo gerenciamento de uma consequência punitiva, tá? Então, punitivo está diminuindo a chance dele ficar ali no sofá.
No entanto, o que a gente sempre indica é que, se você usar punição, use reforço também. Então, se você... Por que ele está subindo no sofá? Porque é reforçador para ele. O sofá é quentinho, é macio. Você senta ali, ele quer sentar também. Só que ele é cachorro. Né? Ele não é gente. O sofá é para gente. Quer dizer, se for o seu cachorro, né? Hoje em dia, cachorro é gente para muita gente, né? Vai deixar ele no sofá, isso não vai ser um problema, né? Enfim, se for um problema para você, né? Então você deixa lá, vamos dizer, seu cachorro subir na mesa, comer no seu prato. Alguma coisa você vai querer que ele não faça. É uma forma. Mas vamos dizer esse exemplo do sofá. Né? Ele está subindo porque é quentinho, ele tem que um lugar. Então você vai fornecer um lugar para ele quentinho também. Um sofazinho para ele. Um cantinho seguro, felpudo e confortável para ele. Alternativa ao sofá. Você não dá nenhum cantinho para o seu cachorro, nem um metro quadrado de papelão para ele, deitar no chão frio, né? Aí você não está dando alternativas. Então a gente tem que dar alternativas, não é só punir, tá? Mas é um tipo de consequência aí, a gente é bastante punido. Tá? A gente tanto é bastante punido quanto a gente gosta muito de punir também. As pessoas gostam muito de punir, né? Ninguém gosta de ser punido, mas adora punir os outros. Tá? E aqui o que eu comentei sobre positivo e negativo. Positivo significa que um estímulo é apresentado, tanto no reforço quanto na punição, é apresentado um estímulo. E negativo significa que um estímulo é removido, tanto no reforço quanto na punição. Aí, às vezes, isso causa uma certa confusão. No exemplo mesmo do remédio. A pessoa toma um remédio e a dor de cabeça passa. Aí você pode argumentar. Apresentou um estímulo, que é o comprimido. Não tinha o comprimido e apresentou o comprimido. Então, é reforço positivo, porque você apresentou um comprimido. Veja só, né? Não é... Aí você tem que interpretar o que é que está motivando a busca. Você não está buscando o comprimido por causa do comprimido, porque o comprimido em si é bom, como você buscaria um pedaço de pão de manhã cedo, porque você está com fome. Você está buscando comprimido porque você está com dor de cabeça. Então, o que é que está acontecendo? Você está removendo um estímulo interno, que é a dor. Ninguém está vendo. Não é porque você está vendo o comprimido e não está vendo a dor que o que está valendo aí é a apresentação do comprimido. Não. O comprimido, tomar o comprimido, pegar o comprimido e tomar é o comportamento. Certo? A questão aí é, eu estou removendo a dor. Ou pelo menos esperando que a dor seja removida. Eu podia não tomar o comprimido, como eu não posso, aliás, que eu sou alérgico. O que é que eu vou fazer? Eu vou me deitar, apagar as luzes e fechar os olhos e procurar ficar bem quieto. É o máximo que eu posso fazer. Vou colocar uma compressa de gelo. Vou ter uma série de outros comportamentos que também estão sendo baseados por reforçamento negativo, que no final das contas eu quero tirar minha dor de cabeça. Uma pessoa vai lá e toma um comprimido, outra, como eu, vai lá e deita e fica quieta. Ou para de falar, ou toma um banho gelado, ou um banho quente, enfim. Você vai descobrindo essas coisas quando descobre que não pode tomar remédio. Você vai tendo que dar seus jeitos, ou simplesmente, vou ficar aqui sofrendo mesmo, não tem jeito. Ferrou. Dor de cabeça. Desculpa aí se eu tô com cara feia. É por causa disso. Tá? Então, é importante vocês prestarem atenção nisso aqui. O que é que está motivando, no caso do remédio, não é o remédio em si, mas é retirar a dor de cabeça. Se fosse porque o remédio ia dar um barato, que ia acrescentar uma sensação de prazer que eu não tinha antes, um remédio é um estimulante, como a Ritalina pode ser, como ou uma outra droga, que não seja um remédio de manipulação legal, né? Cocaína,
droga, né? Droga legal e droga ilegal, droga controlada, droga sem nenhum controle, droga produzida pela indústria farmacêutica e droga produzida por narcotraficantes. Droga do mesmo jeito. Então, lá é cocaína, tá? E consome cocaína, e, pô, agora ela está num estado que não existia antes, ela não estava com nenhum tipo de dor, foi lá, usou a droga e, opa, tem um efeito aqui, acrescentou algo nela, aí foi um reforço positivo. Posteriormente, no uso da droga, a pessoa, quando está dependente, o que acontece? Esse estímulo que foi acrescentado, essa mudança no seu estado emocional, foi tão prazerosa que o estado anterior agora, que é o estado normal, que nós estamos quando estamos sóbrios, perde significado, perde sentido. Há uma perda de prazer. Se torna desprazeroso. E aí agora duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ela tem a lembrança de que a droga é prazerosa, mas ao mesmo tempo eu estou me sentindo mal como se eu estivesse doente. Então, acaba sendo um remédio também, e isso vai piorando com o tempo. Então, ela precisa de doses maiores, até ela chegar nos estados mais degradantes da sua cognição e do seu estado físico e social também. Então, na verdade, com o tempo, a droga ela passa a funcionar tanto com reforço positivo e negativo, e mesmo com as punições que ocorrem no ambiente, a aparência física, as doenças, o estigma social, os problemas familiares, a pessoa não deixa de utilizar, dependendo da droga ali, principalmente. Tá claro, então, pessoal, essa diferença entre positivo e negativo? Essa diferença aqui, certo? Uhum. Note que eu coloquei aqui cores, né, para vocês marcarem isso mais, tá? Então, negativo, removido, positivo, apresentado, tá? Mas tentem entender o que está acontecendo, senão vocês vão cair nessa armadilha aí. Depois, foi pegadinha do professor, não, né? O remédio o remédio não é o estímulo ali, é o que está acontecendo com a pessoa. Retirou a dor. Certo? Tomou o remédio para sentir um barato, não estava com dor nenhuma, ela quer ter uma sensação diferente e gostosa. Vou tomar algum remédio ali, ela descobre que tal remédio causa isso. Tá? Muitas drogas a partir de manipulação caseira de remédios manipulados, né? O pessoal vai lá, cozinha um tipo de medicamento específico, depois faz ali uns processamentos químicos, inventa lá um negócio, fuma um negócio e dá lá uma sensação. Tá? Então a pessoa vai lá, está buscando algo. Tá? Então esse exemplo das drogas é muito bom para a gente diferenciar isso aqui, para vocês não confundirem. Tá? Então, retirar o videogame de uma criança é negativo porque você removeu, certo? Tanto você removeu a coisa física que é o videogame, quanto você removeu o prazer que ele estava sentindo ali em jogar. Tirar o recreio, tá sem recreio, né? Eu ficava sem recreio aí, eu ficava muito sem recreio também. Aprontei muito. E aqui, olha, a noção de estímulo apetitivo e aversivo. Apetitivo é algo que o organismo considera agradável, não é que é agradável em si. Eu coloquei aqui chocolate justamente porque algumas pessoas não gostam. Tem gente que não gosta de chocolate. Tem gente que não gosta de chocolate. Não todo mundo que gosta de chocolate. Não todo mundo que gosta de doce. Tem gente que não gosta de doce de modo geral. Não gosta de doce, enjoa. Não, gosta de salgado. Tá? Não bota açúcar no café e tal. Tá? Agradável, comida, dinheiro, etc. Tá? E aversivo é aquilo que se considera desagradável. Isso pode inclusive mudar, né, pessoal? Na própria vida da pessoa. Por exemplo, o sexo é muito bom num período da vida da gente. Uma pessoa com 85 anos, 90 anos, o sexo não tem a importância que tem para uma pessoa jovem. Não cheguei nessa idade ainda para diagnosticar, né? Para ter opinião formada.
Como é? A respeito do sexo com 85 anos. O que é que tem? Que não tem como saber, porque não tem opinião formada. Até onde eu sei, tem estudos que falam alguma coisa a respeito disso, que a pessoa com mais idade Não perde? é, mas perde porque você perde os hormônios, né? Então, assim, nós homens, a partir dos 25 anos, já começa a cair a testosterona. Ah, sim, sim. Vai caindo gradativamente. Então, você não vai dizer que um homem de 40 anos tem o mesmo apetite sexual do que um jovem de 20. Sim, sim. Tem, mas não tem, é diferente, né? Do que começa ali a subir, quando chega nos 16, 15, 16, 17 anos, mas eu só pensa nisso o o dia ápice. inteiro. O homem jovem não tem outro pensamento, é uma coisa assim, é terrível. É quase, não consegue se controlar ali. Aí isso vai diminuindo com o tempo, faz 30 anos, dá para controlar, não é assim. 40, 50, 60, 80, tem o velho tarado ali que, né? Mas Eu conheço um senhor nessa faixa etária que ficou até, foi pai aos 79 anos. Não, pratica, mas não tem, não vai dizer que é igual, certo? Não vai dizer que ele nem consegue fazer. Não tem, mesmo com prótese, com remédio, não é igual, certo? Interessante. Okay. Então isso muda a mulher da mesma forma, a comida da mesma forma, a gente enjoa das coisas, a gente passa a gostar de outras coisas. Então isso aqui, gente, o que tem se considera? Esse considera depende, foi aquela questão ali que dá a prova, tá? Assim, é variável, o reforço é variável. O que é apetitivo e o que é aversivo pode variar. Até num mesmo dia. Eu amo pizza. Primeiro pedaço eu vou cair matando. O segundo também, o terceiro, o quarto eu já não estou gostando tanto. O décimo você está me torturando. É desagradável. Né? Aquilo ali, tá? Eu vou botar tudo para fora depois. Eu vou passar um mês sem querer comer pizza. Tá? E isso em relação a várias coisas. Eu gosto muito da cor azul. Você gosta muito de que cor? Pensa aí, a cor que você ama. Ótimo. Você gosta de lilás, você gosta de amarelo. Então, experimenta pintar a sua casa inteira dessa cor. As paredes, o teto, o chão, os móveis, suas roupas, seus utensílios. E passar um dia inteiro num ambiente assim. Né? Você vai ficar doido. Você não vai aguentar, certo? Então isso não é só com comida, é qualquer tipo de estímulo visual, auditivo, a mesma coisa. Fica ouvindo aquela banda, aquela música que você adora o dia inteiro sem parar. Tá? Visualmente também, tá? Se a gente se inunda daquilo que é agradável, perde o efeito. Tá? Daí a ideia de que o sofrimento de alguma forma seja importante na vida da gente. Né? Qual o papel do sofrimento? Qual o papel do aversivo? É nos lembrar das coisas boas. É nos lembrar e nos fazer buscar e nos colocar diante da valorização daquilo que a gente considera bom. Assim, quando a gente está doente, né? Recentemente eu comi um negócio estragado aí, fiquei bem mal mesmo. Fiquei uns 3 dias com febre. Foi antes aí desse negócio desse coronga, ainda bem que senão eu ia ficar pensando que eu tinha pegado esse negócio. Ia ser pior. Pô, mas naquele momento ali que a gente tá, não posso trabalhar, faltar aula, e depois vai acumular, e tá, e outras coisas que eu faço, e aquele incômodo, nem dormir você consegue, e assim, poxa, e eu ficava reclamando. Tudo que eu quero agora é voltar e ter minhas obrigações e meus problemas de volta. Né? O sofrimento ali, você tá tudo bem contigo e você fica reclamando das coisas. A coisa pode ser pior. Tá? Então o sofrimento ele tem esse papel de nos colocar diante da presença daquilo que é bom. Como é que a gente vai saber que é bom se não tem o que é ruim? Não é? O que é que vocês acham? Faz sentido? Faz sentido. Pois é. Deixa eu ver aqui. Então aqui, ó, juntando tudo, a gente tem então os 4
tipos de consequências. Então, aqui está junto, ó, a cor agora eu juntei o positivo, para vocês notarem que positivo aqui não tem nada a ver com ser bom ou ruim, e negativo também não tem nada a ver com ser bom ou ruim. Isso aqui é importante, porque na nossa cabeça a gente fala assim, fulana é muito negativa. Você tem que ter pensamento positivo. A gente faz esse uso no senso comum, e aí por isso às vezes a gente se atrapalha aqui, tá? Então esqueçam esse uso. Positivo aqui, lembrem de matemática, sinal de mais, sinal positivo, sinal de menos, sinal negativo, certo? Mais você soma, menos você subtrai, tá? Então é essa a informação que vocês devem destacar aqui. No reforço positivo é apresentado um estímulo apetitivo, um elogio por um trabalho bem feito. Poxa, muito bom, você conseguiu fazer isso aqui, excelente. No reforço positivo, nesse sentido aí, seria o elogio, o reforço social, né? É um reforço social nesse caso. Não é um reforço físico, né? Não é um reforço de nenhum tipo de estímulo físico. Você ter um reconhecimento pelo seu trabalho. É que é um exemplo aleatório, porque pode ter pessoas que não gostam. Você pode querer reforçar uma pessoa assim, você tem que observar. A pessoa assim pode detestar ser elogiada, ela pode achar que você está bajulando, que você é um aproveitador, que você fala isso para todo mundo. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que elogia todo mundo toda hora, você vem lá e me elogia e assim, não, eu falo isso para todo mundo. Você diz isso para todos, tá? Perde a força. Agora, por exemplo, você é uma pessoa muito crítica, né? Eu nunca vi você elogiando ninguém. Você só mete porrada nas pessoas ali e tal, criteriosa pra caramba. Você vem lá e me elogia, pô, isso tem um peso enorme. Pô, me elogiou. Então foi bom mesmo. Né? Então tudo isso tem que ser um exemplo muito genérico, tá? Como a gente falou, isso depende da pessoa, mas é uma coisa que, para a maioria das pessoas, na maioria das vezes, a maioria das pessoas gosta de ser elogiado. Não é assim? Então a gente coloca aqui esses exemplos, mas entendam que pode ter o efeito de não ser, certo? Mas quando eu der os exemplos nas avaliações, eu vou dar esses exemplos de modo que fique claro o que é que está acontecendo ali para aquela pessoa. Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Eu vi um áudio sendo aberto? Não? Tudo bem. Se for, pode perguntar. Punição positiva. Também é apresentado um estímulo, só que note a diferença. No reforço positivo é apresentado um estímulo apetitivo, né? De apetite, que é bom, que é esperado, que é prazeroso. Na punição positiva é apresentado um estímulo aversivo, aversão. Um estímulo que me causa repulsa, que é desagradável. Então, na mesma questão do trabalho, uma repreensão por um trabalho mal feito. Pô, que porcaria de trabalho é esse aqui? Trabalho mal feito. Né? Você não atendeu esses critérios aqui, passou do prazo. Como é que você apresenta isso aqui pra gente? Tá? Então, assim, não. Refaça, não está bom. Tá? Então, aqui a gente tem, no caso, uma crítica negativa e uma crítica positiva. Vamos dizer assim. Né? Esse uso do negativo e positivo. Uma crítica boa e uma crítica ruim. Já no reforço negativo é removido um estímulo aversivo. Então, usar uma bolsa quente para uma dor nas costas. O que você está tirando aí é a dor. Receber uma massagem porque está com uma dor nas costas. Usar uma bolsa quente. Tomar um relaxante muscular. Fazer fisioterapia, etc, etc. Geralmente a gente vai no médico por isso aqui, né? Com reforço negativo. Vai no médico porque está com algum problema e aí vai no médico porque vai acontecer alguma coisa boa. Né? Para psicólogo é a mesma coisa também. Psicólogo porque está com problema. Essa ideia de, eu vou no psicólogo porque eu estou bem, mas isso é fantasia, isso é mito, né? Estou bem, vou no psicólogo porque eu quero me autoconhecer. Não. No máximo acontece com quem está estudando psicologia e porque vai atender, vai fazer lá o atendimento para
uma questão profissional mesmo. Fora isso. E punição negativa, removido um estímulo apetitivo. Os pais tiram a sobremesa de uma criança, tiram o celular. Hoje em dia, sobremesa acho que não importa tanto para criança, não importa o celular, tá? Criança, somente adolescente. Retira o celular. Acabou, tá? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Que vocês depois vão observar alguns quadros que resumem isso que a gente está falando. Eu vou deixar então para a gente continuar na semana que vem, esses 15 minutos então que restam aproximadamente. Eu vou interromper aqui a gravação e deixar para vocês tirarem dúvidas, perguntas, então, pessoal, sobre esse assunto de hoje. Tá tranquilo, só. Se eu Tranquilo.